Olá, estamos com mais um Em Casa com o Pastor. Esse é um tempo para edificar sua casa no devocionário e também o seu pequeno grupo, nessa meditação. Quero ler hoje em Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41, quando Jesus acalma a tempestade. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça em um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero falar sobre o que nós podemos aprender quando as tempestades chegam. 3 coisas nessa experiência de Jesus com os discípulos no mar da Galileia. A primeira coisa que nós podemos aprender é que as nossas experiências e os nossos recursos são insuficientes. Muitas vezes nós confiamos nos nossos recursos, nós confiamos na nossa experiência. E eles eram homens experientes, eles eram acostumados com o mar. Mas naquele momento de tempestade, a experiência não foi suficiente. E eles também tinham recursos. E o texto diz que levantou-se um vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo d'água. E se a gente lê na outra tradução, aparece a expressão de repente. Então a vida é assim, ela está no ordinário, de repente nós somos surpreendidos com uma coisa extraordinária. Esse de repente é o grande problema da nossa vida, é quando as coisas fogem do curso natural. Aquelas situações que nós não temos controle sobre elas. Então quando a tempestade vem, nós aprendemos que os nossos recursos e as nossas experiências, elas não são suficientes. É importante as experiências, é claro. Se eles não fossem experientes, a dificuldade seria muito maior, mas não é suficiente. É importante ter os nossos recursos, é claro. Paulo diz: aquele que não trabalha também não deve comer. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que guardar. Jesus multiplica os pães e manda guardar o resto que sobra. Ele poderia simplesmente dizer aos discípulos: na próxima oportunidade eu vou multiplicar de novo. Então os nossos recursos são importantes, a nossa experiência é importante, mas quando as tempestades vêm, elas revelam que eles não são suficientes. A segunda coisa que as tempestades proporcionam é a verdade que Cristo, ele tem controle de todas as coisas. A Bíblia diz que no meio daquela tempestade toda, Jesus estava dormindo na popa do barco. Como que ele conseguia dormir, irmãos? Ele conseguia dormir porque ele tem o controle de todas as coisas. E sabe por que nós não dormimos? Porque nós não confiamos no controle de Deus. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. É isso que está no Salmo 121. O salmista diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquele barco, irmãos, não importa qual o tamanho da tempestade, eles tinham que entender que Jesus estava naquele barco. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus está conosco. Há uma promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus, ele acorda e ele acalma a tempestade. É Ele quem acalma a tempestade da nossa vida. É Ele que nos dá vitória sobre todas as coisas. Então não há o que temer. Ele diz: por que sois tímidos? Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Então muitas vezes agimos como criança, naquelas noites escuras, quando nós lidamos com os nossos medos e nos esquecemos que Deus está presente. Então as tempestades nos revelam que Jesus está no controle de tudo. E o último lugar, que nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé. Então Jesus propositalmente estava dormindo. E ele acorda, acalma a tempestade e diz aos discípulos: por que vocês são tímidos? Ou seja, vocês poderiam ter resolvido.
A mesma coisa ele faz na multiplicação dos pães, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus não está sendo irônico. Se eles tivessem fé, eles teriam alimentado a multidão. Se os discípulos tivessem exercido a fé, eles teriam acalmado a tempestade. Então, irmãos, eu posso acalmar a tempestade, tomando posse da consciência cristã que eu tenho, da fé que Deus já me deu. Eu não tenho que esperar Deus acalmar a tempestade. Eu posso acalmá-la, eu posso resolver. Eu posso transformar o mal em bem. Deus já me deu condições para isso. Depende da forma como eu encaro o mal na minha vida. Então, gaste esse tempo aí compartilhando com o seu pequeno grupo, o seu momento devocional, sobre as experiências que nós podemos ter quando as tempestades chegam. Primeiro, que as nossas experiências e os nossos recursos não são suficientes. Que a vida está acontecendo no ordinário, mas pode haver um de repente. E segundo, que Jesus tem um controle de tudo. E terceiro, que nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé. Deus abençoe você, sua casa, sua família.